Vai começar o Indo Talk, o podcast. E fala, galera das interwebs, @valdirgerá aqui novamente com mais um episódio do podcast do Indo Talk, ou podcast, que é o meu podcast que eu faço aqui com vocês, aqui do Indo Talks. Então chegou dezembro, né? Natal está quase aí, meus amigos, minhas amigas, é isso aí, final do ano. Roberto Carlos já deve estar descongelado a uma hora dessas, né? A gente deve estar ouvindo os sininhos de Natal aí, a Simone cantando daqui a pouco, e provavelmente este será o último episódio de 2021, tá? Do Indo Talk ou podcast, a não ser que eu decida fazer mais um aí, freestyle de Natal, mas aí vai ser meio que improvisação de última hora e é isso aí. Mas não garanto nada, então talvez esse seja o último, tá? E fica aí para 2022, porque eu também preciso descansar, né, meus amigos e minhas amigas, afinal, não sou de ferro, né? Bom, e vamos então, né, sem enrolação aqui, pro papo, o que é aqui. Hoje, meus amigos, essa pauta aqui talvez seja a mais quadrinhos, não só desse ano, mas de todo esse podcast aqui, esses quase 3 anos de podcast, talvez seja a pauta mais quadrinhos, e por isso talvez uma das mais legais também aqui de fazer. Hoje a gente vai falar de um assunto muito confuso, se pá até um tanto escabroso. Vamos falar sobre multiverso, que pira que é essa, né? Afinal aí, tá vindo o Homem-Aranha no Aranhaverso aí, pro live action da Marvel. A gente vai ter Flash brincando com várias terras paralelas nos cinemas também. Então vamos tentar entender o que Cacildas é multiverso, né, meus amigos? Mas é claro que a essa altura, assim, os fãs que já ouviram esse podcast aqui sabem que não sou eu que vou falar, né, desse tema. Afinal, a CAPES encerrou meu currículo Lattes, era tão pobre que eles tiraram do ar, porque eu não sei pesquisar nada, e eu trago convidados aqui, né, e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, vou chamar ela aqui agora. Olá, Bruna! E Valdir, tudo bem? E pessoal, obrigada pelo convite. Isso aí, Bruna, como você está nesse dia de hoje? Tô bem, véspera de feriado, né? Aliás, véspera da véspera do feriado, que é ainda melhor, que significa que amanhã é quase uma sexta-feira 2.0 na semana. Isso aí. Para quem não sabe, a gente grava esses episódios com antecedência, estamos aqui no feriado de 2 de novembro, se aproximando aí, né? Feriado de finados, é finados? É finados. Um pouco perdido no calendário aqui, né? Mas, então estamos aí quase sexta-feira de novo, né? Sexta-feira foi anteontem, mas depois de amanhã já tem outra. Então, vamos aí, né, Bruna? E vou deixar também a Bruna se apresentar, né, para os nossos convidados aqui, para nossa audiência, para quem não conhece Bruna, né? Então, por favor, Bruna. Obrigada. Bom, meu nome é Bruna, sou podcaster também, sou host lá do Devs Cansados. Hoje eu trabalho na área de desenvolvimento e faço mestrado na área de física computacional e sou muito, muito fã de quadrinhos. Muito fã, principalmente da DC. Mas gosto da Marvel também, mas eu sou bem DC-nauta, que vocês vão perceber ao longo do papo aí, que eu vou puxar muita sardinha para o lado da DC. Mas é isso. Legal, já temos uma coisa em comum aí, Bruna, também. Somos DC-nauta, eu sou DC-nauta pra caramba. Acho que dá pra ver aqui pelo meus action figures aqui da Liga da Justiça. Olha ali o Superman no quadro. Tem, é nesse braço, é nesse. A tatuagem do Senhor Destino. Nossa, um personagem sensacional também da DC, muito bom. Acho que do lado da magia da DC é um dos melhores, assim. Não tem muito bem feito. Muito bem elaborado. Vai estar aí no próximo filme do Adão Negro, hein? Vai estar aí com The Rock aí, nesse filme aí. Vamos ver. 007 ainda, né? Nós, como os bons fãs da DC, a gente nunca coloca expectativa demais. O que vier é surpresa. É isso aí. Aprendendo a não se decepcionar, né? Mas assim, confesso que para o debate, mas eu tô na expectativa, sim. Aí aqueles 2 trailers que soltaram, não tem como, Nossa, né? Bom demais. Parece um jogo do Arkham City, né? Parece que tá no videogame, muito bom.
Tem a pegada do Arkham City com os quadrinhos lá do Frank Miller, do ano zero, assim, Uhum. ó. Nossa, Nossa, fantástico, fantástico. ano 1, acho até, desculpa, falei errado, mas é isso aí. Então, já deu pra ver que esse papo vai render, né, galera? Meu Deus, aqui, achei o ADC Nauta, mas a galera é muito Marvete esses tempos, assim. Não que seja um problema. É Hollywood, né? Então, eu, tipo assim, ok, vou dar esses escudos para Marvel, que os últimos filmes, porque assim, quem fala que a Marvel não tem filme ruim é porque não assistiu Homem de Ferro 3 e os antigos X-Men, porque, aliás, nenhum X-Men. Porque quem conhece os quadrinhos da Marvel também vê alguns filmes da Marvel e fala, nossa, não. Mas acho que isso é muito por Hollywood, né? O MCU estourou. Então, os últimos 10 anos, majoritariamente, foi a Marvel. Então, acho que por isso a gente teve tantos fãs da Marvel, assim. Mas quando você vai para os quadrinhos mesmo, mais uma vez, eu puxando sardinha para DC, você vai ver que a DC tem um universo muito bonito nos quadrinhos. Sim, total, total. Eu, inclusive, sou decenalta, mas assim, quando eu era pequeno, tinha aquele universo animado da DC lá, com Liga da Justiça, com Batman, série animada. Aquilo lá que fez eu conhecer o super-herói e o mundo dos quadrinhos também, por isso que acho que eu sou decenalta, assim. Mas também o UCM, assim, faço minhas críticas aqui no podcast, não vou ser hipócrita também, né? Eu acho que são meio pasteurizados, assim, os filmes. Mas é legal porque uma galera começou a conhecer os quadrinhos por causa desses filmes, né? Então acho que tá valendo a pena, né? Eu particularmente, quando eu era mais nova, quando eu comecei a ler os quadrinhos, eu comecei muito pelos quadrinhos da Marvel, eram os mais acessíveis, assim, naquela época, e apesar também, né, Liga da Justiça Sem Limites e todas as animações da DC, eu sempre gostei muito das animações da DC. E Bruna, eu sempre fui muito, muito fã do Super-Homem. Em geral, assim, o Super-Homem, para mim, ele era, assim, tem até tatuei ele também, porque eu gosto muito do Super-Homem. Então, eu acabei indo buscar muitas histórias do Super-Homem da Liga da Justiça. E aí, o que acontece? Eu tava lá naquela fase de conhecer as histórias da Marvel, e eu gosto muito das histórias da Marvel, a Marvel tem histórias boas, mas eu achava, e aí, não sei se os ouvintes de vocês vão ficar putos comigo, mas eu achava a Marvel muito mesmice. Então, as histórias, eu não via muita variedade. Aí você chega no universo da DC, tem uma variedade. Não, só a galeria de vilões do Batman era, assim, bizarra de grande. Aí eu fiquei, gostei disso aqui, hein? E aí eu fui para a Liga da Justiça, para a galeria de vilões em geral, para as histórias, para a complexidade que eles traziam. Eu achei a DC muito mais completa quando eu estava lendo. E aí acabou que eu já comecei a ler muito mais DC do que eu lia da Marvel, sabe? Então, assim, talvez a Marvel tenha essa complexidade que eu não conheço. Então, mas eu acho que o meu apego hoje para Marvel é muito nos que eu li do Homem-Aranha, porque eu gostava muito, e de X-Men. Que agora os Vingadores mesmo, eu nunca gostei dos Vingadores. Eu gostei dos filmes, porque né, qualquer fã de cultura pop surtou com os filmes, mas falando em quadrinhos mesmo, eu nunca fui tão a fundo com os Vingadores que nem eu fui para a Liga da Justiça. Sim, já ouvi gente falar também que a Marvel não tem clássicos, né? É uma parada que deixa os fãs da Marvel meio putos, assim, mas meio que Exato. né? A DC tem muitos clássicos, né? Nos quadrinhos, assim, né? Tem muitas histórias que ficaram marcadas, né? E você vai concordar comigo que eles tinham um clássico que eles estragaram no filme, que foi Guerra Civil. Guerra Civil é um quadrinho muito bom, e assim, quando eu vi no filme, eu falei, eu não acredito que as pessoas... E aí, por isso que eu fico tão puta com Rotten Tomatoes, porque deu uma nota excelente para Guerra Civil, e eu fiquei assim, mas tá zoando. Isso deve ser uma das piores adaptações que eles já fizeram dos quadrinhos que existem. Então, assim, tinha tudo para ser um clássico, que eles destruíram. Então, assim, e ainda assim, quando você para ver o clássico, não é um clássico nível Reino da Manhã, não é um clássico nível Liga da Justiça, assim, sabe? Então, ainda assim, não chega, mas é uma história boa, mas ainda assim não chega aquele negócio de impactar que você fala, caramba, que história foda, pelo menos para mim. Total, Vingadores briga no aeroporto. Exatamente. E Né? assim, acho que tirou muito a essência, inclusive, do que é o que era a Guerra Civil, sabe? Dos quadrinhos, assim, por exemplo, aquele momento lá que o Peter se revela, por que ele faz isso, por que ele tá fazendo, todo aquele impacto que teve, ficou muito parecendo, tipo assim,
Eu particularmente gosto muito mais do Homem de Ferro do que do Capitão América. Então ficou muito parecendo assim, todo lado do governo, se você não tava, criar uma briga assim. Não é isso nos quadrinhos, sabe? Tem toda uma história, tem um impacto muito maior, né? A briga entre eles e o impacto social e filosófico também do que realmente aconteceu. Os filmes ficam parecendo assim, tô de mal da C, vamos começar uma briga aqui porque eu não gosto do Capitão América. E ficou ridículo. Total, total. Nos quadrinhos realmente tem essa pira mais até política, mais filosófica também, né? Tipo, da responsabilidade do super-herói, né, na sociedade, assim, né? Por isso que eles tretam Exatamente. até, né? Tipo, qual o papel do super-herói na sociedade, assim, tipo, qualquer um Exatamente. pode pôr uma capa e um colã e É. sair batendo nas pessoas e tal. E isso você vai concordar, a gente está super saindo do top, mas assim, isso você vai concordar comigo, de que a DC traz muito bem. E, por exemplo, um exemplo é o Superman Red Son. Eles trazem esse papel do impacto do super-herói, assim, que é assim, nossa, até arrepio, de tão foda que eles representam o super-herói, a visão, a perspectiva dele, do próprio super-herói, do que é certo, do que é errado, enfim. Acho que é uma das razões pela qual eu gosto tanto do Superman, que ele é literalmente uma representação da própria humanidade em si. Acho foda. Total, total, né? E é foda que ele é um alienígena, né? E representa. Exatamente. E eu sempre falo com todo mundo que me pergunta do Super-Homem, porque, de um lado filosófico, a maior fraqueza do Super-Homem não é a Kryptonita, não é o Superman, não é nada, é a própria humanidade, porque o Superman ele tem tanto amor pela humanidade, muito mais do que os próprios humanos, que ele é capaz de fazer qualquer coisa por ela. E o qualquer coisa é o problema, porque, na minha perspectiva, nós humanos, a gente não pode fazer qualquer coisa. Então, assim, eu vejo que a fraqueza do super-homem mesmo é a humanidade que ele tem dentro dele, porque a vontade de proteger a humanidade, às vezes, cega ele pelo próprio mal que a humanidade causa. Então, para mim, né, essa profundidade que é o que eu não vejo na Marvel. Eu leio os quadrinhos da DC, eu falo, gente, que foda isso aqui. E, inclusive, se tiver fã da Marvel me ouvindo, pode ficar à vontade para vir me xingar, então me mandar historinhas boas que eu vou ler, e se tiver, eu vou falar, ok, estava errado. É isso aí, né? Claro que também a gente tem que. É que a gente é meio fã, assim, né? E acho que até por isso que eu fico meio puto com a Warner, assim, porque os caras estragam os. Não tem. Não sei, cara. Parece que, tipo, é pegar aquilo ali, entendeu? E trazer pra tela, assim, tipo, resolveu, cara, entendeu? Como é que os caras Não, conseguem e estragar? trazer para a tela bem bosta. Então, Mas mas como é que eles conseguem estragar isso, cara? Porque tá ali no quadrinho, cara. É só adaptar, cara. eu chuto que, assim, a Warner ela erra tanto, porque, por exemplo, isso mais uma vez codos para a Marvel, porque o MCU, ele foi pensado por mais de 10 anos. Quando eles lançaram Homem de Ferro 1, em 2008, se eu não me engano, eles já estavam pensando no Guerra Infinita, que eles iam lançar. Então, eles planejaram uma puta de uma linha do tempo fantástica, e, inclusive, tipo assim, se você... Eu estava fazendo uma maratona em ordem, dos filmes da Marvel, eu tava vendo tanto de referência que tem Capitão América, que ele já falou em super-heróis que vão entrar depois, Thanos e etc, que eu fico, caramba, depois que você vai ver, você vai prestando atenção, e você fica, eles realmente pensaram e criaram um roteiro. O que eu acho que aconteceu foi, a Marvel começou a estourar, e daí você falou, a gente vai precisar fazer alguma coisa, então vamos começar a lançar coisa equivalente. Lançou Vingadores, vamos lançar Liga da Justiça. Lançou, sei lá, Homem de Ferro, vamos lançar Superman. Lançou Capitão América, vamos lançar Batman. Eles não planejaram o universo. E eu vejo a DC um pouco mais complexa, principalmente quando a gente fala dos multiversos, lidar com o multiverso da DC do que da Marvel, porque o multiverso da DC é muito maior, em termos de, pô, se a gente for falar das 52 terras aqui, a gente vai ficar 3 horas. E aí a gente entra um pouquinho na nossa pauta, né? E que a Marvel não tem. Então, assim, eles deveriam ter feito o mesmo processo, de sentar, vamos realmente planejar o universo aqui, qual história que a gente vai abordar. E aí misturaram, agora vão meio que trazer Flashpoint, já colocaram um pouco, aí eles querem conectar com as séries, e aquelas séries que estão assim, aí eles colocaram os flashes para se encontrar, e aí agora vai ter o The Batman, mas não é referente até ao universo original, e aí tá tudo muito confuso, nem quem é fã tá entendendo, mas a gente assiste e reconhece quando é ruim, mas assiste mesmo assim. Pois é, pois é. A gente assiste, né? Mas acho legal esse negócio que você falou, assim, então vamos no último comentário aqui sobre esse tema inicial, assim, porque acho que daí a gente entra na nossa pauta,
Porque pra mim, na minha visão, assim, a Marvel sempre foi mais esse universo conectado, assim, tanto nos quadrinhos até, né? De você ter o Homem-Aranha aparecendo nas historinhas do Quarteto Fantástico, né? O Hulk aparecendo, o Wolverine surgindo nos quadrinhos do Hulk, assim. Enquanto que a DC, até por causa desses próprios clássicos que a gente falou, assim, sempre foi já mais essas histórias meio one-shots, universos paralelos, né? Que são essas grandes coisas standalone, assim, que se sustentam por elas mesmas, assim, né? Então, até essa brincadeira, né, de multiverso, Flashpoint e tudo mais, são coisas que a DC faz muito bem, assim. Então, acho que a DC podia seguir nessa pegada, assim, tipo, tá bom, vocês querem um universo compartilhado? Vamos fazer aqui um universo de histórias principais que se conectam, mas vamos fazer um The Batman, que não tem nada a ver, é um filme próprio, autoral, entendeu? Porque também eu sinto que a pegada da DC, assim, é muito, tipo, deixar os diretores fazerem os filmes que eles querem fazer, assim, do que necessariamente tem um Kevin Feige que diz assim, ó, não, o universo é assim, vai do começo, passa por aqui, e aí eu acho que isso que se perdeu, né? A Warner tentou copiar o que a Marvel fez, mas não conseguiu, e, enfim. Exatamente. E eu vejo, assim, né, mais uma vez, eu não sei tanto dos quadrinhos da Marvel que nem da DC, mas quando você vai ler uns quadrinhos da Marvel, ó, um quadrinho da DC, você praticamente já sabe de qual universo se trata, porque eles abordam tão bem a divisão, um exemplo de como que eles abordam também. Pega Injustice, que é uma coisa muito conhecida por conta dos jogos. Injustice já fica claro que é um universo paralelo, e eles, para deixar ainda mais claro, eles colocam a Liga da Justiça original no final para poder falar, olha, entendeu aqui que são histórias diferentes? Então aqui tem uma história que aconteceu isso e gerou isso, mas eles já deixam isso desde colocando referências dos eventos que aconteceram, que diferenciaram e etc. E eles têm muito bem definidas as terras. Então, né, aquele que a gente tem onde os super-heróis são os vilões e os vilões são os heróis, tudo isso eles até estruturaram muito bem para a gente saber do que se trata. E aí eu acho que eles querem, eu vejo eles tentando trazer essa ideia de multiverso, né, para os quadrinhos, para tentar justificar toda a cagada que eles fizeram no DCU. Então falaram assim, ó, pô, como o nosso universo nos quadrinhos é muito, muito bem feito, vamos trazer aqui e vamos inventar. E outra coisa que a DC tem, que eu vejo muito bem definida também, é os renascimentos, né, os rebirths que teve. Então, tipo assim, todas as eras da DC é um marco. Então, tipo assim, você tem a história que você sabe, mas todo fã fica ansioso para ver os rebirths, para ver, uau, mudou isso, mudou coisas que eles vão trazendo, então eles ainda podem fazer dois matches. Ó, isso é desse universo e daquele renascimento, daquela era. E aí, então, assim, eu vejo essas divisões de eras muito bem estruturadas no DC. Eu acho que a Marvel ela já é mais unificada mesmo, que nem você falou. Ela já é mais... quando você tem universo diferente, não é um universo onde, por exemplo, é exatamente a mesma terra, exatamente os mesmos heróis que acontece isso. É realmente uma outra terra com uma outra história. Não é essa como se fosse paralelos mesmo que a própria DC tem. Concordo, até se falou, assim, pensei mesmo, realmente, a DC tem essas eras, né, você tem, além das eras clássicas lá de ouro, de prata dos quadrinhos, tem a pós-crise infinita, né, as crises nas infinitas terras, você tem a crise final, tem os 952, Rebirth aí, né, Renascimento, tudo mais, coisa que a Marvel é muito mais do retcon, né, tipo, eles voltam, colocam uma história ali para mudar uma parada que não encaixa mais, né. Exato, tipo aquela de desenho lá, das adaptações que eles fizeram daquele Homem-Aranha, aquela animação que saiu da Marvel há um tempo. Esqueci o nome desse Homem-Aranha, gente. Mas, enfim, quando a Marvel ela tem multiverso, ela tem um arco de multiverso. A DC não, a DC ela tem os multiversos. O Aranha-Verso lá? O Homem-Aranha Isso, do Aranha-Verso? literalmente. Então, legal, Então, são realmente. arcos dele que eles têm, né? Quando eles têm um multiverso, eles chamam de arco. Então, por exemplo, nesse MCU, eles poderiam ter chamado, inclusive, o que aconteceu de multiverso. O passado lá, seja, sei lá, de outro universo, ou coisa do tipo, mas eles não trazem. E se você descer, eu imagino que eles iam enfiar um multiverso no meio e falar, isso aqui é da Terra tal. Coisa desse tipo. Total, mas eu acho também aí meio perigoso, porque corre o risco de ficar meio preguiçoso, assim, tipo o que aconteceu com aquele Flash lá da CW, assim, que os caras só deram uns nomes, assim, pra umas terras, tipo, e não... Ok. E que ódio, né? Porque começou tão bem, toda a série da CW é isso.
Começa bem, segunda temporada já é meia boca, a terceira já é insuportável e depois você já desiste. Já desiste, é. Ah. Eu parei realmente ali. Acho que quando lançou Flash, assim, acho que Flash foi a segunda, depois veio Supergirl, e aí eu entreguei. Assim. Agora, as únicas que eu tô acompanhando mesmo é Titãs e Snow Patrol, e ainda assim eu já tô falando, vai ficar ruim na próxima, certeza, é a DC. O Titãs ali, a segunda temporada, dá uma derrapada, não vi a terceira também, mas tô assistindo Patrulha do Destino também, muito bom, inclusive. É sensacional, assim. Não... Mas enfim, por isso que quem estiver ouvindo sabe, a gente é decenalta e por isso a gente reconhece quando a DC tá errando, quando a DC erra, mas só a gente pode. É isso aí. Bom, deu para ver aqui, a gente viajou legal no papo dos quadrinhos, mas é isso aí, cara, porque é multiverso, é loucura, é coisa arada que a gente vai falar aqui, então fica aí, já sabe que, ó, Bruna, além de ser uma cientista, uma pesquisadora, é fã pra caramba de quadrinhos, então ela vai saber bastante o que falar aqui. Eu só preciso dar os meus recados finais aí, minha audiência, me perdoe, mas preciso mendigar o seu like aqui, né, nessa rede social também, afinal... Bruna aí como desenvolvedora, né, sabe que os redes sociais é cada vez mais algoritmo, e esses algoritmos aí estão famintos por interações, né, então interajam com a gente, por favor, aí, acompanhem os nossos conteúdos aí, a gente tem uns artigos de opinião, algumas resenhas críticas lá no nosso site, indotalks.com.br, tem algumas resenhas de quadrinhos, assim, muito legais também, a gente falou aqui de quadrinhos, tem uns artigos de opinião sobre esse processo dos quadrinhos, assim, reboot, retcon, coisa arada, o que é isso? Tem lá no nosso site. E no Instagram, né, a gente tá lá, Rubindo Talks também, a gente tá em outras redes sociais, mas a gente ainda tá entendendo como funciona as redes sociais aí, então a gente tá mais no Instagram. E também, cara, esse papo aqui, que você vai ouvir, né, e todos os outros episódios do Indutal, que é o podcast, estão no Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você escuta podcast, a gente está lá com certeza. Então vai lá, dá 5 estrelas, segue a gente, comenta, compartilha, e enfim. E se você está no YouTube, né, é claro, não esquece do like, apertar o likezinho aí se você gostar do papo. E pensa em se inscrever no nosso canal aí, ativar o sininho, que ajuda bastante, né, e aí compartilha, comenta aí, faz essa coisa arada aí que o algoritmo precisa, né, para entender que você curtiu esse podcast aqui. Tá certo? Dei um recado rapidinho assim, tá, pra gente tirar da frente só e vamos embora então pro nosso papo. Vamos lá, Bruno, então você aí comentou que é fã já de quadrinhos, né, de cultura pop, assim, há um time assim. Deixa eu perguntar, os quadrinhos ele tem esse lado meio científico, né? E assim, em alguns aspectos algumas histórias de origem dos personagens estão relacionadas à ciência aí, né? Lembro do Hulk lá com a bomba gama, né? Eu lembro do Homem-Aranha que teve a aranha radioativa que mordeu ele, e tudo está ligado com ciência, né? Em algum aspecto assim. Isso influenciou assim na sua escolha de carreira, na sua escolha profissional, assim, de alguma forma, ou não? Muito excelente pergunta. Então, eu não lembro de uma época que eu não fui fã de quadrinhos ou fã da cultura pop. Eu acho que assim, desde quando eu comecei, eu sei, como diz os meus amigos, fã de hominho, nerdosos, assim, desde que eu sempre gostei. E aí, o que que acontece? A tecnologia, ir para a área de tecnologia não foi minha primeira opção. Na verdade, eu queria ir para física. E aí, porque eu sempre gostei muito dessas coisas de universo, etc., mas acabou que não deu. Eu me formei em sistema de informação e agora no mestrado eu consegui direcionar, etc. E aí, às vezes, eu pego me pensando exatamente, tipo, o que que me influenciou, né? Eu não tinha pessoas da família, pessoas que eu conhecia que eram da área, então acho que indiretamente, sim, eu queria me tornar cientista, eu queria me tornar, eu queria ser da pessoa de tecnologia, desenvolver tecnologia, então talvez eu me senti influenciada meio pelo Batman, pelo Homem de Ferro, porque assim, não pela história em si, mas porque eu gosto de criar coisas. E aí eu me pego pensando, tipo, onde foi a minha inspiração? Eu não tive, assim, sabe? Então, acho que eu sempre fui muito fã de fantasia e ficção. É muito raro até, nossa, eu tenho tempo livre, vou ver outro gênero. Não, vou rever alguma coisa que eu já vi, muito provavelmente. Então, assim, eu acho que muito do que eu fiz e do que eu continuo fazendo foi sim influenciada, mas não
uma coisa que eu daria certeza, mas eu acho que involuntário, sabe? Porque desde pequena eu já gostava. E desde pequena aquilo era o meu dia a dia todo sempre. E aí eu acho que essa vontade de tornar cientista, de descobrir as coisas, veio um pouquinho, sim, do meu gosto pelos quadrinhos, pela cultura pop. Legal, legal. Tava ali no seu inconsciente, assim, né? Moldando sua personalidade, vamos dizer assim, né? É, Legal, bem bacana também. Você falou aí um pouco dessa questão também de ser cientista, né? No Brasil é meio embaçado, né? Tá ligado? pois é, Mas essa, agora, essa inclusive, assim, para mim ainda está muito incerto do que eu vou fazer, porque hoje eu continuo trabalhando no mercado e faço, né, a parte de pesquisa. Então, ainda não decidi muito bem, porque fazer ciência no Brasil é uma coisa extremamente difícil. Então, eu estou fazendo aquele famoso deixando a vida levar e decidir por mim, por enquanto, até realmente saber do que vai dar, sabe? Eu, não, eu prefiro continuar no mercado também, enquanto isso, e na academia, até onde eu puder, para ter mais uma certeza, assim, do que fazer, do que vai acontecer, porque é bem complicado, sim. justo, né? É embaçado. Ainda mais com esse desgoverno aí, né? Cortando verba de ciência. Pois é, No pois meio da é. pandemia, né? A saída é realmente cortar a verba de ciência e tecnologia, Pois né? é, exatamente. E assim, e aqui no Brasil eu faço divulgação científica, né? Então, assim, já é difícil falar sobre ciência. Fazer é mais ainda, sabe? Então, é complicado. Complicado. Deixa eu perguntar também, antes aqui não tá na pauta, mas antes de entrar na pauta de verdade, divulgação científica. Com tanto de fake news que a gente tá vendo aí e gente negacionista, ficou mais difícil fazer divulgação científica ou não? Ah, Vadir, acho que você vai até concordar comigo nessa parte mais filosófica das coisas, sim. Tem uma frase do Carl Sagan que eu amo, que é: não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois ele se baseia na profunda necessidade de acreditar. Então, assim, a internet, ela tem os benefícios maravilhosos, mas ela é muito problemática. Se você parar para pensar em como as coisas se espalham. As pessoas, de forma geral, elas não procuram saber muito desde a primeira informação que elas recebem. Então, assim, as fake news, elas existem, mas elas sempre existiram. O problema é que com a internet elas se espalham mais rápido. E aí, né, por isso que a divulgação científica ela vem tão forte, porque quanto mais pessoas estiverem fazendo divulgação científica, a gente consegue combater isso. Então, da mesma proporção que ela se espalha, mesma proporção que está se combatendo. E aí é o problema, né? A gente tem um limite. Dá para divulgar, mas eu não posso também pegar na mão e falar, pelo amor de Deus, acredita. Porque, assim, eu já tive gente que falou comigo que não sabia se acreditava na ciência. Então, você fica assim, então, se você não vai acreditar na ciência, eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Então, assim, é o trick. Só que é importante que, mesmo com todo esse negacionismo, mesmo todo as fake news que a gente tem, quanto mais pessoas a gente tiver para poder falarem sobre ciência, para poder divulgar, é muito importante para a gente. Total, né? Total. Essa parte. Na filosofia também sempre existiu uns Brasil paralelo da vida, assim, né? Que tenta ser É. um negacionismo, assim. Mas acho que na ciência eu não via tanto, assim, entendeu? Eu via gente mais tipo, acreditando em vacina. A gente fez até um podcast esse ano aí, justamente sobre vacinas, né? A importância de se vacinar e tal. Aí chamei lá as meninas do porquê de tudo, assim, também. E elas falaram isso, entendeu? Tipo, não via tanto isso, entendeu? Agora parece que tem mais, e é bem isso que você falou, assim, elas falaram também, tem um limite, né? Tem uma trave, assim, que não vai, né? Hum. Mas uma das coisas que eu sempre falo é que, assim, o negacionismo científico, ele existe desde muito tempo. Desde muito tempo. E aí, né, entra um conceito que é um pouco mais polêmico, porque a gente tem religião e etc., e aí vem aquela briga da ciência e religião. E o que mais meu maior problema é que, assim, você nunca vai me ver falando sobre religião. Nunca. Nunca vou criticar. Eu acho que a crença, ela dá para a pessoa e etc. E isso é único. Eu só falo sobre ciência. Só que falar de ciência com pessoas que, assim, que às vezes têm uma crença muito limitada e que acreditam naquela linha reta que ela segue, é complicado. E aí acaba que entra num negócio que vira uma bola de neve, porque aí vem a religião, e aí acaba vindo desrespeito de algum lado, e aí, assim, é uma luta que
sempre existiu. Então, sempre existiu, mesmo antes, mesmo... Nossa, tem tanto tempo que existe, tipo assim, se a gente for voltar 500 anos atrás, em Idade das Trevas, já existia. Sei lá, a gente estava falando que a Terra girava em torno do Sol e a gente estava morrendo por conta disso. Então, assim, o negacionismo científico vai sempre existir. E aí é um papo para outro filosófico, aí a gente vai trazendo coisas Total. de filosofia, etc. Mas o importante é divulgação científica, procure, incentive. Se você quiser fazer, faça com consciência, né, que é importante sempre saber que o que você está falando é verídico. Mas quanto mais pessoas tiver, mais a gente combate, sabe? Pegar uma rede, né, de combate à desinformação aí, né? É real. Só que eu acho que antigamente as pessoas tinham meio vergonha, assim, né? Hoje parece que é meio tipo ok, assim, falar cada absurdo, assim. Hoje tem gente que tem orgulho de dizer que não tomou vacina, tipo o Pois, presidente. Então, assim, pois é. Então, isso que eu acho também, a questão da crença, você falou, assim, não precisa ser religiosa necessariamente, assim. A crença de que tem um chip na vacina, assim, entendeu? Tipo, meu, exatamente. tipo, como E assim? aí entra duas coisas, né? Porque aí entra indiretamente acaba ligando a religião e a política, porque assim, você acaba seguindo um político por viés religiosos e pelo que a pessoa preza, e o político acaba prezando o que ele crê dele. Então, assim, acaba que indiretamente a gente também liga. Mas é isso mesmo. E aí você fica tão cego, que volta na frase do Carl Sagan, que você não quer acreditar. Então pode vir Deus. Se ele existir, não tem, e fala, olha, aqui, a pessoa não vai acreditar, porque ela não quer acreditar. E aí esse tipo de negacionismo, eu nem acho que é trabalho do cientista combater, sabe? É trabalho do chamar os psicólogos, chamar a pessoa, mandar o pessoal para terapia. Não cabe a mim mais falar, sabe? Total, total. O que, assim, essa galera sempre existiu, sempre vai existir também, né? Uma galera mais alienada, assim, mas que eu fico puto mesmo é a galera mais nerd, assim, que cai nesses negacionismos. Porque tá lá, cara, nerd era sinônimo de pessoa estudiosa, inteligente, né? Um exemplo maravilhoso disso foi o Superman, o John Kent, que saiu, que é bi, né? E, tipo, o ódio que veio por cima disso da galera nerd. E eu falei, cara, você nunca leu os quadrinhos mesmo, porque não tem Não faz condição. sentido, né? Não faz sentido. Exatamente. Porque o quadrinho sempre foi um espaço para você que era, tipo, meio marginalizado, assim, um É. espaço pra você que sofria Que era bullying, assim. excluído para você se sentir, você era uma minoria, se sentir incluído, e mais ainda, né, do Superman em si, que era um personagem representado para defender as minorias e para ser uma esperança para aqueles que não têm, que é literalmente o símbolo dele. O pessoal pegou a história e fez assim. Não só fez assim, como ainda começou a divulgar Superman como Mulher Maravilha, que nem a esposa do Superman. Poser Como se... pra caramba quem faz isso. Não. E aí eu fico assim, gente, nossa, é muito difícil mesmo. Não, é muito difícil porque é aquilo de crer no próprio preconceito, né? E aí, Uhum, pô, não leu um quadrinho na vida pra entender, entendeu? Não, exatamente. ou só viu as figurinhas do quadrinho, assim. Não Exatamente, só entendeu passou, nada. assim, só folheou. Mas entrando então um pouco na nossa pauta, assim, porque eu vi essa história do Jonathan Kent, assim, não cheguei a ler o quadrinho, assim, mas eu acho que realmente estava na hora do Superman tomar fazer uma volta, assim, e ressoar né, as coisas que estão acontecendo agora, né? Porque o Superman sempre foi um retrato Cara, o da Superman, época, né? e o pessoal falando que isso não existe. Nem o Superman, gente, nem o Superman existe, entendeu? É isso, é Então, isso. é fictício, é uma ficção. E você E é tá o puto por conta de e, uma ficção. e é isso, e é isso. Tipo, o Superman é o que o roteirista quiser que ele seja, entendeu? E por que É, diabos o roteirista não pode querer que o personagem seja mais inclusivo, represente uma minoria que nunca foi representada, entendeu? E não entende nem que não é o exatamente. Superman, é o filho do Superman, tá ligado? Exatamente, nossa. Enfim, quem é fã de quadrinhos mesmo, até revira os olhos. Não, não, é absurdo, é absurdo. Mas é o preconceito, né? Tipo, os caras querem dar um jeito de distorcer tudo, assim, pra encaixar no preconceito deles, assim. Pois Mas é. também, eu fico puto com esses fãs de quadrinhos, porque os quadrinhos também sempre foram meio nesse sentido mais racional, né? Científico também, né? De abandonar preconceitos, assim. O próprio X-Men, né? É uma metáfora muito boa ao combate aos Exatamente. preconceitos, né? E eu queria te perguntar Exatamente. também se você acha que realmente tem isso, assim, tipo, qual é o grau científico dos quadrinhos, assim, pra gente entrar nesse Uhum. papo de multiverso também, assim? Claro. Ó, uma coisa que eu sei é que tanto a DC quanto a Marvel, eles consultam cientistas mesmo para fazerem as histórias, que eles tentam trazer o máximo que podem de ciência
para as histórias, né, apesar de ficção também, eles não querem fazer uma coisa tão absurda, porque muitas das pessoas que leem os quadrinhos são pessoas mais, né, eu não gosto de usar a palavra nerd, porque eu acho que nerd não é inteligente, mas pessoas que conhecem mais da área, assim, mais de exatas. Então, são pessoas que costumam saber, então eles tentam trazer o máximo de embasamento que eles puderem. Então, assim, por exemplo, tanto para os quadrinhos, mas todo o MCU, por exemplo, teve um cientista, se eu não me engano, do MIT, sempre consultando, revisando roteiro, revisando histórias, e isso é a mesma coisa para os quadrinhos. Mas aí é claro que a gente quer fazer uma coisa mais fora da realidade, que aí entra a parte da ficção, entra a parte do multiverso, entra a parte assim. Mas tem muita coisa, por exemplo, pegar o Flash. Flash é um personagem que faz sentido até um certo ponto, né? Na velocidade que ele corre, aí a física já desistiu dele. Então, no que cabe, né? Principalmente dialetos, por exemplo, muitos dos super-heróis são cientistas também. Então, se você pegar o Bruce Banner e etc., dos diálogos que que eles falam, são diálogos reais. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, claro que tem os irreais também, mas muita coisa tem, não embasamento, mas tem uma linha de raciocínio científica e outras coisas não. Outras coisas vem muito da hipotética, né? Incluindo o multiverso. O multiverso, ele é hoje hipotético. Mas aí é o que negócio, e por isso não existe? Não. Muitas coisas na ciência já foram hipotéticas um dia também. Pode ser que existe, pode ser que não existe, mas assim, hoje a gente não tem nenhum tipo de comprovação, nenhum tipo de dados que podem dizer para a gente que existiria. Mas a gente tem muitas questões em abertos hoje na física, na ciência em si, que o multiverso poderia responder algumas delas. Então, assim, isso que eu gosto nos quadrinhos, porque, assim, apesar de ter toda a irrealidade, ainda tem um embasamento por trás disso, sabe? Então, tem algumas coisas que faz sentido, sim, pelos que eles trazem. E eles trazem muita ciência para quem está lendo. Então, tem muita coisa que você começa a questionar, assim, uau, o que era isso aqui? Por exemplo, eles trazem conceito de antimatéria, que é uma coisa que você só pega quando você está estudando coisas desse tipo, sabe? E eu gosto que eles trazem isso, trazem todo espectro, traz raios gama, traz raio-x, traz tudo isso, que são coisas que, assim, você vai concordar comigo, pelo menos aqui no Brasil, não é uma coisa que você tá no dia a dia, você está estudando sobre. Então, você fica assim, nossa, Superman tem visão de raio-x. O que é raio-x? Vou aqui pesquisar. Então, os quadrinhos, eles trazem algumas coisas que eu acho que incentivam as pessoas a pesquisarem mais sobre ciências e etc, sabe? E pesquisar, inclusive, se é real. Tipo assim, eu quero me tornar o Flash. Será que se eu cair um raio enquanto eu estiver fazendo umas substâncias químicas ali, eu vou virar o Flash? Você acaba... isso é uma das coisas que eu gosto muito, que mesmo a falsa ciência misturada com ciência e diálogos reais da ciência, incentiva as pessoas a pesquisarem mais. Então, eu lembro que a primeira vez que eu peguei, a primeira vez que eu li o conceito de antimatéria foi nos quadrinhos. E hoje, né, quando eu estou estudando para minha pesquisa, esse é o termo que mais aparece para mim. Muitas das descobertas na minha área foi graças à antimatéria. E eu fico lembrando disso, caramba, mais de 10 anos atrás eu estava lendo um quadrinho que pela primeira vez me trouxe um conceito científico que hoje eu uso no meu dia a dia, sabe? Então, isso eu acho fantástico. Então, tem esse embasamento e tem toda a irrealidade que começa, que aí, sei lá, que toda ficção tem, sabe? Desde, não só os quadrinhos, como Star Trek, De Volta para o Futuro, Matrix, tudo isso vem para deixar as coisas mais interessantes mesmo. Mas tem, sim, um raciocínio científico. Que legal, que legal. Não tentem, por favor, replicar o experimento do Flash. Não tentem virar o Flash, pelo amor de Deus. Se cair o raio na sua cabeça, você não vai virar o Flash, cara, tá ligado? mas é realmente isso, assim, eu lembro, você falou dos raios gamas, assim, eu lembro quando eu estudei, foi, tipo, uma citação, eu acho, no ensino médio, assim, alguma coisa de raios gamas, assim, eu fiquei pensando no Hulk, assim, falei, nossa, é o bagulho do Hulk lá, cara, como assim, tá ligado? Exatamente. E aí é bem isso, né? E aí é bem isso, você vai pesquisar, assim, tipo, não, mas será realmente que, tipo, o Homem Elástico conseguiria esticar o braço tanto assim, assim? Daí você começa a pensar, não, porque não consegue criar matéria, né, nem destruir matéria, assim, o corpo dele, enfim, você vai, tipo, querendo se aprofundar no assunto, mas
o gatilho tá ali, né? Tipo, a faísca, né? Tá ali, né, no quadrinho. Exatamente. E acho fantástico que, assim, a gente lê, a gente vê nos quadrinhos raios gama antes de ver sobre a luz. Você nem sabia o que é, mas os quadrinhos estão lá falando raios gama. Então, por exemplo, quando eu fui estudar, né, essa parte da luz, do espectro da luz e afins e eletromagnetismo, eu falei, caramba, os quadrinhos estavam me ensinando alguma coisa lá no final. Agora sim eu entendi por que o Hulk é um super-herói, sabe? Mas vários conceitos desses, eles trazem, assim, de forma fantástica, não só na ciência, assim, como na própria tecnologia. Então, tipo assim, eu amo ver a evolução dos trajes do Homem de Ferro, no MCU. Então, né, já começa tudo, aí ele já chega, já traz conceitos de nanotecnologia e coisas do tipo, e você fica, caramba, você vê inclusive a progressão da própria tecnologia nos quadrinhos. E isso eu acho foda, eu acho que é dessa forma que acaba involuntariamente incentivando pessoas a irem para essas áreas, que nem foi o meu caso. Legal, legal, né? É real, né? De certa forma, assim, acaba sendo uma divulgação científica, né? Pelo menos um despertar interesse, né? Crianças, Uma adolescentes, parte, assim. né? E aí você citou aí um dos conceitos que os quadrinhos mais brincam, a gente até estava falando aí no começo do papo aqui, que é justamente o conceito de multiverso, né? Que é os quadrinhos brincam com isso a todo momento, né? Tipo, ele foi para uma terra paralela, foi para um universo paralelo, foi para um outro universo, né? E aí, o que é então esse conceito científico mesmo de multiverso, né? Seria uma outra terra onde todos somos iguais, muda só um detalhezinho, assim? O que seria esse multiverso, assim? Então, vamos pensar primeiro no que a gente entende de universo, né? Falar da minha perspectiva, do que, assim, o universo para a gente é tudo que a gente conhece hoje. Então, a gente está num planeta, que está num sistema, que está numa galáxia, que tá junto num grupo de galáxias que estão fazendo parte do universo e etc. Tudo isso é o que a gente chama de universo observável, né? E estudando esse universo, a gente chega na principal ideia de que tudo surgiu do Big Bang. Voltando lá, então, assim, que a gente ainda quer entender mais sobre o Big Bang, mas tudo dali criou-se um universo. E aí o ponto e se, da mesma forma que existem outros planetas, outras galáxias e outros grupos de galáxias e outro tudo, existisse também outros universos? Então, enfim, como que seria esses universos? Seria o reflexo? Seria exatamente o mesmo universo? Seria universos diferentes? Ou pode ser somente conceitos de existir mais de um universo que não seja o nosso? Então, tem um exemplo até nos quadrinhos, que é o universo o universo que existe hoje, ele é feito de matéria. A gente sabe matéria que a gente conhece, mas a gente sabe que existe a antimatéria, que é exatamente a matéria, só que com um sinal oposto. Então, de onde veio essa antimatéria? Poderia existir um universo de antimatéria? Essas são umas questões que os quadrinhos trazem. Então, o que eles fizeram? Existe é hipotético, mais uma vez, não existe comprovação do multiverso, mas eles falaram, vamos nos quadrinhos, vamos pegar esse conceito de universo e vamos replicar. Só que aí eles fazem de uma forma um pouco, uma forma diferente, porque eles replicam, simulando que a evolução do universo que aconteceu é a mesma em todos. Então, assim, o universo 2, 3, 4, 5, 52 da DC, por exemplo, ele evoluiu da mesma forma. O planeta Terra existiu, os humanos existem e tudo isso. E aí, né, são outros conceitos que a gente traz, porque aqui nós humanos, evolução das espécies, etc. Então, ele simula que todos os outros universos são iguaizinhos os nossos, só que o que muda são eventos. Então, a minha decisão de estar aqui nesse podcast ou não é o que está diferenciando da Bruna tal. E aí tem várias teorias e várias, né, ideias, assim. Tem ideias fictícias, inclusive. Mas, assim, pensando nesse conceito aí, eu já penso que se existir, já não seria assim, sabe? Não seria exatamente replicado. Teriam outros eventos que mudariam.
minha opinião pessoal é que não existe um universo X, que existe uma Bruna X e a gente é igual, idêntica e tudo isso. Mas, assim, isso tudo é questões em aberto, sabe? São questões muito mais para discutir do que aconteceria e, enfim. Aí você vai perguntar, Bruno, você acredita? Eu falo, assim, eu não sou expert em astrofísica, então, assim, eu estou começando a estudar tudo isso, mas eu gosto de dizer que, dada a imensidão do universo, eu não tenho capacidade de dizer nada. Então, assim, eu acho que tudo pode acontecer e tudo não pode acontecer. Então, assim, se existir, responderia algumas coisas para a gente, mas da mesma forma que ainda a gente está tudo em aberto, sabe? Então, pode existir, pode não existir. O que eu gosto de pensar é que, assim, a gente tem o nosso hoje. Então, vamos pensar no nosso, que já tem muita coisa aqui para gente estudar nele. Mas pode existir, sim, eu vejo que pode existir. Não que nem nos quadrinhos. Os quadrinhos, vou trazer o conceito de multiverso nos quadrinhos da DC, é literalmente uma cópia. Então, sei lá, existe uma xerox de universo e existe 52 tipos. Existe só um que é diferente, que é o se eu não tenho certeza, mas que é tudo diferente, mas basicamente nesses outros universos são só eventos. Então tem um que o Superman é um vilão, tem um que o Superman toda a Liga da Justiça é vilão, são vilões, e todos os heróis todos os vilões são heróis, inverteram. Tem um que o Batman morreu, e quem é o Batman é o Thomas Wayne. Então, assim, são eventos que eles diferem, não realmente do universo em si. E isso é uma coisa que eles deixam em aberto, porque eles não falam por que os multiversos, como que eles foram criados, por que eles existem, etc. Mas eles existem. Então, essa forma da DC, assim, já acho um pouquinho mais difícil, porque eu acho que né, nós hoje existimos, assim, eu vejo muito pela própria evolução das espécies e da forma exata que eram as coisas, que se existir ou não outro universo, ele não necessariamente precisa seguir a mesma coisa, porque, assim, nós somos muito, dentro da Terra, somos ninguém para o universo. Então, assim, não acho que tem um papel lá escrito, a Bruna vai ser assim, vai evoluir em tal lugar, vai assim. Então, aí é mais religioso. E os quadrinhos são muito geocêntricos aqui, né? Tipo, tudo tem que Exatamente. passar pela Terra, né? Então a Terra é o mais Exatamente. importante do universo, assim, né? Você falou perfeito, porque, assim, pensando no universo, pensando no cosmos, assim, esquece a Terra, gente. A gente não é nada, a gente não é literalmente ninguém. Então, assim, muito improvável. Se for, é uma coisa bem religiosa mesmo, de que, pensando na gente, assim, nós como humanos, podemos ser especial? Podemos. Podemos ser os únicos no universo? Podemos também. Podemos, muito provável, mas podemos. Então, assim, mas eu gosto do que eles trouxeram um conceito, ainda que hipotético, para os quadrinhos, sabe? É uma discussão, é uma possibilidade. Mas então não tem tipo um consenso assim nessa questão do multiverso assim na comunidade científica, né? Tipo, É. porque eu não entendo mesmo assim, para mim tipo falar chinês assim mesmo, falar de física. É porque, assim, não é um consenso, porque do que eu sei, do que eu estudo. Se tiver cientistas aí da área que quiserem me corrigir, está aberta. Mas não é que é um conceito, mas é uma coisa hipotética. Porque pensa só, dá até do que a gente conhece do próprio universo também. A gente pode conhecer uma nova coisa amanhã. Tem muitas questões em aberta, inclusive sobre o Big Bang. Então, assim, pode vir uma nova coisa que a gente vai descobrir agora que a tecnologia está avançando, que vai mudar tudo que a gente conhece. O que a gente consegue predizer, tudo baseado nas leis e tudo que a gente conhece, ainda não é capaz de dizer, por exemplo, por que aconteceu o Big Bang, entendeu? Da onde veio aquela quantidade, da onde que veio as partículas que geraram o universo e todas essas coisas assim. Essas questões, veio de outro universo. Poderia, assim, sabe, coisas desse tipo. Mas eu confesso que eu não tenho tanta propriedade de fala nessa área, eu chamaria algum cosmólogo para poder entrar mais a fundo e explicar com mais detalhe, mas assim, ainda é hipotético, mas muitas coisas já foram hipotéticas um dia. Mas da forma como que é nos quadrinhos, muito improvável. Mas é um conceito, sim, porém hipotético.
Legal, porque os quadrinhos parece assim que, tipo, qualquer coisa gera um universo paralelo, né? Um universo É, alternativo, assim, tipo, meio. Não tanto de Volta pro Futuro, né? Porque de Volta pro Futuro lida mais com o tempo, né? Que aí é outro conceito físico que me dá um nó na cabeça, assim. Mas, é. mas meio isso, né? Meio tipo, você mudou, você decidiu uma coisa, entendeu? Hoje eu vou comer ou maçã ou banana. Se você decidiu maçã, é um universo. Decidiu banana, é outro É. universo, né? No quadrinho parece isso, sim. Isso, inclusive, tem até uma teoria disso, que toda decisão que você toma, existe um universo onde você tomou a decisão oposta. Mas, assim, parando para pensar em hipotético, o próprio buraco negro já foi hipotético um dia, entendeu? Então, assim, é muito incerto falar que. Por isso que eu falo, dada a imensidão do cosmos, eu não sou nada. Mas eu gostei que você trouxe, por exemplo, do Viagem no Tempo. A Viagem no Tempo já é um pouco mais fácil de falar sobre, porque aí tem coisas das leis da física, etc. Por exemplo, na viagem do tempo, existe um conceito chamado entropia. A entropia, ela é a desordem de um sistema físico. Então, imagina uma caixa cheia de bolinhas. E aí tem bolinhas vermelhas e bolinhas azuis. Você balançou essa caixa e as bolinhas ficaram todas misturadas. Essa desordem, esse grau de desordem entre o estado anterior e o estado atual é a entropia. Então, assim, à medida que o tempo passa, a entropia sempre, a desordem é sempre maior. E a entropia, ela não é reversível. Você não consegue voltar a entropia para o momento que ela foi antes. Então, isso leva a gente a crer que seria impossível voltar para o passado, porque o tempo, ele tem a flecha do tempo, né, nessa direção. A entropia de hoje é diferente da entropia de ontem. Então, assim, a gente teria que, de alguma forma, reverter a entropia. E se eu não me engano, mais uma vez, se tiverem gente assistindo que eu estou falando bosta, pode me corrigir, mas pensando desse jeito, você teria que quebrar uma das coisas mais bem definidas e que a gente tem, que é a própria termodinâmica. Então, assim, para o passado, seria basicamente te dar todo o grão da Terra que existe hoje e pedir para você colocar, sem te falar como que era, e pedir para você colocar exatamente como eles estavam no momento que eu tirei. No momento que você quer voltar, coisa desse tipo, sabe? Então, assim, isso é muito improvável para o passado. Mas, assim, talvez a gente encontre um jeito. Talvez, mas assim, a gente vai ter que quebrar umas boas leis da física, considerando que você não cria nada no universo, você não cria matéria, você só consegue transformar, que é inclusive lei de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, assim, você não pode criar coisa, então você não pode criar para fazer como foi naquele momento, ou talvez possa no futuro, enfim. Mas você teria que quebrar umas boas leis da física para poder conseguir viajar no tempo. Não. Ou talvez a gente precise só de bastante urânio e um DeLorean modificado, assim. ou então, sei lá, faz aí a dobra no espaço-tempo, faz. Enfim, eu acho que a tecnologia vai evoluir muito ainda. A gente não tem noção, mas tipo, em 20 anos a gente foi de um nível de tecnologia que a gente consegue conversar ao mesmo tempo com uma pessoa que está fora do planeta, na ISS, por exemplo. Não fora, tá ainda dentro. Mas enfim, uma pessoa que ainda está, sabe? Isso não é longe. Imagina isso literalmente em 20 anos. Agora, imagina hoje, tipo, carros autossustentáveis, aviões que chegam 5 vezes a velocidade do som. A tecnologia e a engenharia, o que ela fez em 100 anos é bizarro. É porque a gente pensa muito no nosso tempo de vida. Mas, assim, pensa onde a tecnologia vai chegar daqui 500 anos. Então, ela vai nos proporcionar descobrir e estudar muitas coisas aí, sabe? A gente vai chegar em nível de ser homem de ferro mesmo, vai ter os caras voando aí pelo planeta. Putz, seria massa, né? Seria massa, sim. Mas, cara, eu não sei se eu entendi muito assim, porque eu sou muito das humanas, né? Mas eu tentei seguir você aqui no papo aqui. Eu acho que eu consegui, tá? Mas depois, se alguém me pedir aí um resumo, um relatório escrito disso, talvez tenha dificuldades para entregar depois. Mas tô indo aqui ainda. Mas então,
a gente fechou essa questão do multiverso, né? Que a gente não sabe. Mas basicamente é isso, né? Não seria igual dos quadrinhos, né? Mas o legal dos quadrinhos é que ele exatamente isso que você comentou antes, né? De tipo, não precisa ser fidedigno, né? A ciência, né? Porque senão seria meio tipo um relato da vida real, né? Coisas que acontecem E aí assim, ninguém teria interesse. né? Daí não ter um flash assim para pegar as leis da física e falar tipo foda-se assim, né? Basicamente. Os quadrinhos têm muitos multiversos, né? A gente citou aí o da DC, o da Marvel, né? Eu lembro aqui, por exemplo, o do Aranha-Verso, que você citou até no começo aí, né? Que são vários Homens-Aranhas de vários estilos, né? E vários gêneros, assim. E eles colocaram na mesma trama, assim, né? Como se um Peter Parker pulasse, né, para uma outra realidade, um outro universo dentro desse multiverso, né? Quais são os mais legais, assim, na sua opinião, assim? E por quê, né, também? Eu sempre vou puxar a sardinha para descer. Mais uma vez, é impressionante. Eu gosto muito do Flashpoint. Flashpoint, para mim, é um dos que eu mais gosto. Principalmente porque eu gosto muito do Flash. Mas, assim, da história em si, sabe? Da forma... Inclusive, se você tiver preguiça de ler o quadrinho, assiste a animação, porque a animação é muito boa. Mas esse para mim, é muito foda. Eu sou apaixonada com Injustice, eu gosto muito da história do Injustice, assim, porque mais pela filosofia, assim, sabe, do que a dor pode fazer uma pessoa, é, o nível que a pessoa pode chegar, até mesmo os melhores, assim. Então, e da forma como que a própria Liga chega no final para ninguém é sensacional. Mas vamos pegar do Flashpoint, assim. Para quem não conhece Flashpoint, o Flash ele volta, né? No passado para salvar a mãe dele. A mãe dele foi morta pelo Flash Reverso no passado, quando ele era criança. E aí ele volta, impede a mãe de morrer. E aí, né, como a DC ela o multiverso é muito focado em evento, os eventos que acontecem são o que deixam o universo com a mulher. Quando ele volta para o presente, todo o universo está zoado. Então, assim, o Batman é o Thomas Wayne, o Bruce morreu quando ele era pequeno, a Mulher Maravilha e o Aquaman tem um caso, e aí depois tem uma briga, tem uma guerra que acaba com o mundo, mas Não, quase mas acaba com o mundo. muito legal, né? Até essa questão que eles trouxeram dos Atlantes contra as Amazonas, assim, porque tava lá o Exatamente. tempo todo e ninguém nunca tinha feito, assim, então achei legal, assim. A forma como que a Mulher Maravilha é uma guerreira impiedosa, então, tipo assim, que ela mata a Mera e tudo. Sangue frio, né? E isso, tipo assim, muito é até legal como eles trazem a guerra dos Atlantes com as Amazonas, tipo, muito ego mesmo, ó. Vou acabar com você assim, e o principal, tô nem aí para a humanidade. Aqui são eu e você, e esse aqui é o nosso campo de batalha. Não tô nem aí para quem tiver que morrer. Parece um pouco daquelas guerras da Idade Antiga, assim, né? Entre reinos, assim, né? Tipo, o Exatamente. rei tretou com outro rei Fantástico. lá e eles vão sair na mão, assim, vai mandar o exército lá pro outro lugar. Exato. O Superman não existe porque quando ele chegou na Terra, os Estados Unidos levaram ele para os experimentos, o que eu acho que seria muito provável de acontecer assim. E aí o Superman ele nunca desenvolveu, né? Porque o Superman ele adquire a força dele do Sol. Então ele ficou muito tempo isolado do Sol, assim. Então ele não tem os poderes, ele não desenvolveu da mesma forma. Ele é um personagem super fraco, tanto que eles representam, né, todo magro, assim, enfim. Então, o Superman não existe, que é um grande peso na Liga da Justiça. E aí tem todas as histórias dos personagens, isso tudo por conta do evento do Flash de salvar a mãe dele. E aí, em resumo da história, é que o Flash ele volta mais uma vez no passado para consertar as coisas e consertar os universos, assim. E aí é engraçado, porque na verdade esse caso não foi um multiverso em si, né? Ele alterou o próprio universo, ele alterou um evento do próprio universo. Aí você pode ver, né? É um multiverso, não é?
Essa Pode questão, sim. essa questão de terra paralela, linha do tempo, É, alternativa, é muito confuso, né, cara? é. Acho que nem eles Ah, se preocupam de explicar isso muito, assim, acho, nos quadrinhos. É acho muito... que de linha paralela pode pensar um pouquinho sobre como o MCU abordou, que é quando, por exemplo, o Bruce vai pegar a joia lá no passado e ela explica, né, da ramificação da linha do tempo, o que Loki cagou com tudo, parecendo que, nossa, gente, eu odiei Loki. Se alguém gostou aí, me desculpa, mas eu odiei. Mas, enfim, tenta pensar a linha do tempo, vamos tentar pensar daquela forma, assim, como que foi abordada. Mas, enfim, Flashpoint eu recomendo muito e parece que eles vão abordar isso no filme do Flash, né? A animação é sensacional também, né? A animação é muito boa. A animação da DC, a DC acerta, pelo menos isso. Eu gosto, cara, aí eu não sei o grau de cientificidade disso, assim, mas eu gosto quando o Zoom, ele tá lá trocando uma ideia com o Barry no final, assim, né, e ele fala assim, pô, você foi um egoísta, né, cara, você podia ter mudado vários eventos, assim, da história da humanidade, você foi lá e salvou sua mãe, né, tipo, poderia ter evitado várias catástrofes mundial, assim, mas não salvou sua mãe. O que é entendível, vai, tá, salvar a mãe, assim, a gente perdoa e tal, mas é engraçado que o Zoom, ele traz de novo aquele conceito dos quadrinhos, trazendo falas científicas mais ou menos, assim, mas o Zoom, ele fala, né, o Flash Reverso fala pro Barry Allen, fala assim, cara, você voltou no tempo, e quando você não voltou no tempo, é como se você tivesse atirado uma pedra num lago. Tem aquelas ondas que vão se expandindo e chegam no lago todo, né? E aí, com o tempo é a mesma coisa, você tem um evento que ele faz um boom num período, mas ele vai tipo se expandindo pro tempo inteiro, né? Então, tipo, o futuro vai sendo alterado, assim. Faz sentido isso, assim? Tipo, é bem viajado ou tipo, nada a ver, assim? Eu vejo um pouco viajado, que aí a gente volta naquele mundo girando em torno desse evento, assim, sabe? Por quê? Ok, vou entrar agora mais uma discussão um pouco mais filosófica. Se eventos nossos, do que a gente fizesse alguma diferença, a gente já teria encontrado alguma forma de controlar isso, sabe? Então, por exemplo, se a morte de uma pessoa fosse capaz de mudar o rumo das coisas, eu acho que a gente já teria percebido isso, sabe? Isso aí é totalmente eu pensando assim. É tipo a telepatia. Se fosse existissem telepatas, seria o mais fácil de se provar em laboratório. Concorda? Pega um grupo de 300.000 pessoas, uma por uma, e vai perguntando: o que você tá pensando? Acabou. Entende? E aí eu vejo que é da mesma forma, tipo assim, sobre, né, sobre eventos terem ações assim. E mais uma vez, o que acontece? Morremos. O que vai acontecer com a gente? Nossos átomos vão em- transformar com a natureza. É isso. Eu acho que tudo, qualquer coisa mais profunda além disso, de que eventos pode ter alguma coisa, aí já é um pouco mais religioso, sabe? Uma procura, uma necessidade da gente acreditar de que o nosso legado durante a vida tem alguma diferença, enfim. Essa é a minha perspectiva, sabe? Totalmente baseada no que eu acredito em nada de argumentação científica. Não, mas faz sentido, né? Faz sentido, assim, a busca por importar, trazer significado, né? Tem uma parada assim. Acho que tem acho que é no Batman vs Superman, assim, né? Que tem o Neil deGrasse Tyson falando lá que como é que é? O Copérnico, o Galileu, acho que tirou a Terra do centro do universo, aí veio putz, esqueci o nome do cara da evolução, o Darwin, aí veio o Darwin, tirou a gente do centro da Terra mesmo, a gente nem é especial aqui, e aí veio, tipo, até essa questão da física, no filme eles falam Superman, né, que tira a nossa questão de ser vida inteligente no universo, assim, porque daí a gente não importa mesmo, assim, tá É, ligado? Tipo, a gente não é. importa mesmo, tá ligado? Eu tenho uma discussão para mim do que eu acho que o ser humano em si é da nossa espécie de querer se conectar, de querer acreditar que tem um propósito e afins. Muito mais do que religioso, eu acho que é algo da própria espécie, assim, sabe? De pertencer. Então, e aí eu acho que aí, para mim, é nesse ponto que entra muita ficção, sabe? Porque por exemplo, quando eu estudo o universo, quando eu estou fazendo as coisas que eu preciso estudar, eu fico assim, gente, o tanto que eu sou minúsculo. Tipo assim, mas não é um pequeno.
um pequeno no meio de uma multidão. É um pequeno que, assim, eu não consigo nem mensurar o tanto que a humanidade é pequena perante o universo, sabe? Então, assim, pensar em qualquer propósito, pô, se existe um propósito, a pessoa que faz o propósito tem um puta de um trabalho, sabe? Porque é assim, minúsculo. Mas, enfim, tem, né? E aí você falou disso do Flash matar do Flash voltar e salvar. Mãe, eu vou trazer um paradoxo muito legal de viagem no tempo, que é o paradoxo do avô. Você volta no tempo, você mata o seu avô. Perdão. Você volta no tempo, você mata o seu avô. Se você matou seu avô, seu pai nunca nasceu. Seu pai nunca nasceu, você nunca nasceu. E se você nunca nasceu, você nunca voltou no passado e matou seu avô. Mas se você nunca voltou no passado e matou seu avô ainda está vivo. Seu avô está vivo, seu pai está vivo, você está vivo. E a gente fica nesse loop. Esses paradoxos não são muito bem abordados pelas viagens no tempo, assim. E aí é só uma discussão legal de pensar de viagem no tempo e os O problemas. De Volta para o Futuro, que a gente citou aí, o McFly quase faz uma dessa, né? Só que de um jeito meio, não sei, estranho, assim, né? A mãe dele se apaixona por ele, assim, coisas embaçadas, assim. Mas acho que dá uma pincelada nesse paradoxo, né? Eu acho. Mas e aí, a gente falou do Flashpoint, então você citou Injustice, assim, tem outro. Eu gosto muito do Aranhaverso, assim, do filminho, né? Acho que aspectos técnicos, assim, do Aranhaverso são muito bons, assim, mas tem essa questão do multiverso também, assim, é possível, tipo, pular para um outro multiverso, assim? E recomendo a leitura de Crise nas Infinitas Terras. Que aí, inclusive, para quem quiser entender mais dos multiversos no quadrinho, de como que é uma excelente leitura do Crise nas Infinitas Terras, que é literalmente uma crise nas infinitas terras. E acho que é bem isso daí no Crise das Infinitas Terras, né? Tipo, são infinitas terras, como o nome diz, assim, onde, tipo, pequenas coisas foram mudando, assim, que geraram um universo todo, né? Exatamente. Mas é um calhamação, né, pra ler, assim. Eu confesso que eu nunca terminei esse Também não. Supposer. Também não. É bem, bem gigantesco também. Mas, assim, eu gosto, porque, assim, você citou aí, tava vendo uns vídeos no YouTube, assim, acho que até da galera do Pipoca e Nanquim, assim, que é o canal que eu gosto, assim, e eles falavam sobre Crise nas Infinitas Terras, assim, os bastidores foi um puta trabalhão, assim, porque o George Pérez lá e o Mark Wolfman, né, tipo, basicamente eles tiveram que catalogar tudo que a DC já tinha feito, assim, pra dizer, tipo, quantas terras existiam, e aí criar uma história em cima disso, assim. Eu penso que, assim, foi um trabalho, mas se eu tivesse sido contratado pra ler tudo que a DC já tinha feito e catalogar, eu não ia ficar chateado, assim, sabe? Exatamente. Fora da DC da Marvel também, você falou um pouco dessa questão se a gente pudesse, né, viajar no tempo ou saltar aí, a gente já teria sido descoberto, assim, né? Eu lembro muito daquelas. Aí vai mesmo um pouco de teoria da conspiração, talvez, assim, não sei, mas um pouco dessas agências super secretas, assim, dos quadrinhos também. O próprio Locke citou aí a TVA, né? Que é uma organização que controla isso. Fala, galera, vocês estão bagunçando o bagulho aí, né? Acho engraçado esse conceito também, né? E, tipo, ter uma organização secreta que cuida para as coisas ficarem exatamente iguais. Lembro do The Umbrella Academy também, não sei se você assistiu, mas tem isso também, né? Da agência que controla para tudo ficar igual, assim, né? Então, talvez alguém já tenha descoberto isso em algum lugar, tá escondendo muito aí de nós aí. Esse eu acho uma conspiração, porque aí volta muito naquele ponto assim. Essas coisas, assim, ia começar a ter pessoas demais que iam perceber. Eu acho que hoje, principalmente hoje com a internet e com a informação correndo tão rápido, é muito difícil fazer uma coisa assim, nesse nível de secreto, sabe? E se for, não, e quando eu falo muito difícil, é nível cósmico, sabe? Porque tudo começa com observação. Ia começar a ter números de observações demais que a gente falar, acho que tem uma coisa assim, sabe? E aí eu acho que controlar a observação das pessoas não é algo fácil de fazer. Então, assim, isso eu acho igual a Área 51 e essas coisas eu acho muita conspiração, sabe? Legal foi de dar uma risada, né? Mas É.
Aí que tem um outro problema da teoria da conspiração também, que eu acho que é tipo, quando a galera começa a levar muito a sério, assim, que pode criar problemas sociais até, nessa questão do tipo da vacina aí, né, tá Pois ligado? é. O próprio movimento antivax, né? Ele foi uma teoria da conspiração que hoje tem muita força. Pois é. Então, assim, a ciência, a gente já tem que lutar para as pessoas defenderem a ciência, mas quanto menos teoria da conspiração a gente ter, melhor. Melhor, né? É isso, é isso. Bom, então é isso, encaminhar aqui para o final, assim, vou deixar uma pergunta meio filosófica aí também, fica até para a audiência refletir, assim, que eu tinha um amigo que me falou isso uma vez, assim, ficou comigo, assim, e eu carrego até hoje, assim. Se o multiverso são vários universos paralelos, assim, eles não formariam um todo, uma coisa única, e aí, no caso, um universo, ó, fica aí o questionamento, pessoal. Mas se existe um uni, pode existir uns outros também. O uni tem que ter vindo de algum lugar? Ou o uni foi criado sozinho? O uni foi criado a partir de outro? Eu acho que a gente é da mesma forma de planeta, sabe? Existe um planeta, pode existir outros. Existe uma galáxia, que existe outros. E aí existe o grupo de galáxia, aí que estão dentro do universo. Estão dentro de um multiverso e esse multiverso compõe o universo. E aí eu acho que a gente fica numa recursão para o resto, pro resto. Mas eu adorei da forma como que ele colocou do universo, assim. Porque aí a gente volta para a etimologia, né? Uma parada meio até linguística, até, né? Assim, de tipo, uni ser um, assim, e o conjunto, enfim. Ou então do próprio de uni, pensando assim, de único. Mas tem o. Tô tentando lembrar como que foi a origem da palavra. O universo, eu acho que é grego, né? Veio do latim, que é o universo, que significa todas as coisas, todo mundo. Então, acho que faz sentido do que você falou, mas talvez pensando, né, que os gregos, eles eram muito pensando dentro, assim, pode ser que eles pensaram também de de único também, naquela época. Mas, enfim, não sei. Mas se o universo vem de todas as coisas, faz sentido. Gostei de trazer disso da etimologia, não tinha parado para pensar. Pois é, pois é. É uma parada que é bem. A gente tá até dando risada, assim, é uma parada bem boba, assim, mas a gente tirou uma pira também e ficou pensando nisso. Mas é isso. Então é isso, Bruna. Queria te agradecer aí por topar esse papo aí com a gente. Sei que a gente ficou falando aí, mas deu um papo legal, assim, eu achei. Achei que, tipo, pode despertar uma fagulha até, né? Eu acho também, porque divulgação científica não é necessariamente só pegar um tema científico e debater, né? Mas é justamente mostrar como a ciência está em vários lugares na nossa vida, né? Eu acho que é isso que muita gente não se liga. Naquele papo que eu falei, citei aí com as meninas do Porquê de Tudo, a gente chega a falar que, tipo, antivax ou negacionistas são muito hipócritas, assim, porque usam da ciência pra caramba, assim, tá ligado? Internet, celular, tá ligado? Tudo, desde o fogão também, tá ligado? Que usa para fazer a comida lá, mas nega a ciência. Não, ciência não é besteira e tal, né? Então acho que talvez se a gente mostrar um pouco como até no quadrinho tem ciência, né? Até na animação tem ciência. E para fazer também, né? Tipo, pô, para imprimir um quadrinho, quanta ciência não tem envolvida, né? Tá ligado? Então acho que. Qual é o nome do filme? Esqueci, acho que é O Mundo de Jack. Não lembro. Não é O Mundo de Jack, perdão. Mas tem um quadrinho que eu gosto muito, que é tipo, que ninguém gosta de ciência ou de cientistas. As pessoas gostam dos produtos da ciência. Não gostam do que os cientistas fazem, não querem saber dos que os cientistas fazem. Então, assim, os produtos, eles não querem saber como funciona. Eles não querem que isso faça parte. Mas eles querem os produtos. Eles não querem saber dos cientistas, enfim. É isso. É o que a gente convive todo dia. Lembrei, o filme chama aquele Frank Winnie. Ninguém gosta do cientista, porque o cientista também bota a gente para pensar, né? Pô, a gente será Exato, que a gente é eles querem especial? pensar. A gente é Exato. especial ou não? Não. Uhum. E aí é bem isso, né? Tipo, a gente gosta de ter aqui a internet, tá ligado? Exatamente. Instantâneo, pedir a comida chegar rapidinho, mas e aí? Quem faz isso? Exatamente. E também eu acho que é por isso que tem um pouco do ataque à ciência no país também, né? Tipo, porque
é muito foda, né? Porque o cientista vai estar lá falando assim que, tipo, não, cara, imunidade de rebanho é balela, bicho, tá ligado? Sai Uhum, fora, cara. Enquanto a gente tá morrendo. exatamente. Então, acho que é mais fácil atacar isso e colocar nisso um discurso religioso, não no sentido estrito da palavra, mas de, tipo, Sim, dogmático. exatamente. E aí, talvez o caos civilizatório que a gente esteja seja explicado um pouco por isso também, né? Exato. Então, Bruna, te agradecer aí pelo papo, foi muito bacana, eu tentei acompanhar, assim, confesso que não sou muito da área de exatas, até por isso trouxe você aqui para ajudar a gente nesse papo, né? Mas gostei bastante, achei bem produtivo, assim, e abriu espaço também, né, para você dar seus recados aí, divulgar seu podcast, e tudo Obrigada. mais. Gente, eu faço divulgação científica no Instagram, @descobrindo o universo, tudo junto. Tô no Twitter também, com Bruna Vaz, com 2V. E meu podcast chama Deves Cansados. Se alguém quiser ouvir, tô lá. Legal, vou deixar os links aí também para a galera pesquisar, né, correr atrás aí, porque acho bacana também a galera fazer o corre também de conhecer, né, quem está divulgando ciência aí, tentando lutar contra esse negacionismo e, sei lá, essa ignorância generalizada que tá, né. Exato. Então é isso, Bruno. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por topar e estar aqui com a gente, trocando essa ideia, num domingo à noite, assim, Uhum. pré-feriado. Obrigada a você. Mas é isso. Obrigado, Bruna. Obrigada. Tchau, tchau. E é isso aí, muito obrigado para você que ouviu essa bagaça até o seu final, você que acompanhou a gente aqui nesse árduo bate-papo sobre ciência, sobre quadrinhos, sobre coisas aradas, assim. Já vou deixar de novo meus recados, né, clássicos aqui, os recados paroquiais. Acompanha lá o nosso site, indotalks.com.br, onde a gente tem artigos de opinião, resenhas críticas, coisa arada. Tem questionamentos até científicos e filosóficos sobre a própria ciência, sobre o uso que essa ciência está tomando no nosso país, assim, no nosso mundo e tudo mais. @Edutalks no Instagram, né? Estamos lá também. E já sabe, né? Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você escuta o seu podcast, nós estamos aqui fazendo conteúdo. E se você está no YouTube, já aperta esse botãozinho de like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Comenta, compartilha aí. Comenta qual é o seu multiverso preferido. Você achou que a gente foi muito decenalta nesse podcast? Você achou que a gente não foi Marvete o suficiente? Você acha que o multiverso da Marvel é muito melhor que o da DC? Comenta aí. Interage com a gente gosta muito de ver o que vocês comentam aí, né? E tudo mais. E é isso, bicho, tá ligado? Esse foi o derradeiro episódio de 2021. Sim, eu estou muito triste, mas eu preciso descansar, né? Eu preciso realmente fazer aqui, né? Afinal, fazemos tudo na raça aqui. Ainda não temos uma plataforma de financiamento coletivo aqui, né? E tudo mais, mas está nos planos para um futuro próximo. Então, pensa aí em ajudar a gente da maneira que vocês podem aí, porque a gente tá fazendo tudo de graça. Mas então é isso, gente. Ficamos por aqui. A não ser que, claro, como eu disse anteriormente, eu faça um episódio surpresa aí de final de ano, né? Uma parada mais solta e tudo mais. Mas a se pensar, tá? Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Um abraço a todos vocês que acompanharam a gente durante esse ano de 2021. Agradeço de coração mesmo a todo mundo que acompanhou, interagiu, engajou aqui e deu aquela força. Nos vemos em 2022 com muitas surpresas e muitas novidades, tá certo? Então fica por aqui o último e do Talk de 2021, minha gente. Um abraço e até a próxima!